Oiê, deu Olá, certo boa aí? noite. Tudo bem? Tudo jóia, saindo do banho agora, cabelo molhadinho. Maravilha. Nem me Bom te, fale. bom te conhecer, esse bom com você, ó, fazendo assim para ele ficar mais armado. Bom te conhecer ao vivo. Para mim também, já quero desde já dar boa noite para o pessoal, né, que está aí. E para a senhora, quero agradecer, assim, de verdade, de coração, de ter topado desde o início. Apesar da gente não se conhecer, né, pessoalmente, eu falei com a senhora no Instagram, mas, assim, é um Uhum. prazer enorme poder contribuir com as pessoas, né, que querem mais informações. E, assim, tá com a sua presença é fundamental, né? Uma profissional na área aí, no endócrino. Eu quero que a senhora se apresente agora e, assim, agradecer demais essa participação. Ah, eu que agradeço o convite, você confiar no meu trabalho. Achei você uma gracinha. Mas então, vamos, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vamos fazer uma apresentação. Me conta aí quem é você, quantos anos você tem. Vamos lá, que aí os meus seguidores vão te conhecer também. Depois eu me apresento e a gente começa para valer. Sim, com certeza. A gente se apresenta, né? Porque nem os meus me conhecem, nem as pessoas do meu lhe conhecem, nem os seus me conhecem, né? Eu vou só colocar o fone de ouvido rapidinho. Qualquer coisa eu tiro, se a senhora não estiver me ouvindo. Vixe, o negócio foi lá para cima. Estamos vendo seu telhado. Peraí. Ana, e você tá Bom, falando de onde? Ah, tá. Você fala de tá onde? me ouvindo agora? Tô, tá Tava colocando perfeito. Tá fone. ótimo. Tá ótimo. Eu achei que a senhora estava me ouvindo. Então, é, eu sou de Escada, interior de Recife, Pernambuco. Eu tenho Uhum. 24 anos e eu descobri a síndrome, tive o diagnóstico com 13 anos. Que eu falei em uma das lives que eu tinha muito otite, né? Que inclusive é um dos pontos que, assim, que a gente vai falar, que é característica da síndrome. Então, em uma dessas otites, a médica ela desconfiou pela minha idade e pelo meu tamanho. Ela, como era de clínica geral, ela falou assim, mãe, essa menina tem alguma coisa. Então, eu vou encaminhar ela. Eu nem sabia que existia essa especialidade, endócrino, né? Mas Uhum. assim, ela falou, ó, vou encaminhar para endocrinologista. Eu vi aquele nome grandão lá, não sabia o que era, né, na realidade. Mas minha mãe foi e me levou em Recife, porque na época, inclusive a senhora parece com a minha endócrina, doutora Anne. Então, assim, é, ela me encaminhou para Recife, minha mãe me levou, e na primeira consulta, a endócrina ela já desconfiou. Ela falou, olha, tava ela e outra na sala, suspeita de Tanner, e pediu cariótipo. E nesse cariótipo, eu passei, acho que 2 a 3 anos para voltar. E nisso, quando eu Nossa. voltei, que eu tinha feito aos 13, aí tava lá, né? No caso, eu sou mosaico, então tinha 45x, 46 e o restinho lá, que eu não lembro agora, o Aham. meu cariótipo. Mas então, esse foi mais ou menos o início, né, da minha história. Então, eu acho legal todo mundo ver que você é uma menina linda. Aliás, tem cara de ser mais novinha ainda. Obrigada. Praticando agora, fazendo enfermagem. Isso. Super Termino enfermagem agora em dezembro. menina estudiosa, de talento, de sucesso na vida, que tem, às vezes tem um pouco de preconceito, achando assim, nossa, uma Sim. síndrome, vai ter uma vida cheia de limitações, não tem nada disso. Não é bem assim. Então, Uhum. para a primeira coisa que tem que cair por terra é isso, né? Síndrome de Turner, vida normal para a Uhum. grande maioria. Deixa eu me apresentar então rapidinho. Exatamente. Eu sou Renata Machado Pinto, estou falando aqui de Goiânia, mas eu fiz faculdade, foi na Federal de Uberlândia, lá eu fiz residência também de pediatria, depois de endocrinologia pediátrica, e vim embora para Goiânia. E aqui eu Uhum. entrei na vida acadêmica, além de ter o consultório, eu fiz mestrado e doutorado na área de genética, trabalhando com a parte clínica também, Uhum. juntando a clínica com o molecular. E genética tem muito a ver, Uhum. que a gente vai conversar aqui sobre a síndrome de Turner, né? Que é uma Sim. coisa assim tão importante, é uma das síndromes mais frequentes e não é tão conhecida. Infelizmente, não é Uhum. conhecida nem dos profissionais de saúde, não tem esse enfoque que deveria ter. Porque se você for avaliar os abortos,
É a principal síndrome encontrada quando se faz exame dos fetos que foram abortados. Mas é muito comum de acontecer. 2% das síndromes de Turner vão sobreviver, são as borboletinhas sobreviventes, né? E esses 2% significam um caso a cada 2.000 mulheres. Gente, é muita gente. E cadê esse tanto de menina que a gente não tem esse diagnóstico? Estamos perdendo, mas não é só no Brasil. Isso é descrito assim no mundo inteiro, que as pessoas deixam de pensar, passam batido na síndrome, né? Vou falar um pouquinho aqui, depois a gente passa para as perguntas. Então, você com certeza sabe, mas acho que quase todo mundo hoje em dia já sabe que o nosso DNA, ele vem em cromossomos. Então, cada cromossomo ele é uma molécula de DNA, né? E geralmente nós temos 46 cromossomos. Aí os sexuais têm o X e o Y, o homem é XY e a mulher é XX. Na síndrome de Turner, você perde um cromossomo X. Aí fica só 45. 45x0. É a única síndrome que você perde um cromossomo inteirinho e a pessoa ainda tá aí viva de boa. Sobrevive. Você tem várias síndromes que tem mais cromossomo. Com menos cromossomo inteirinho, é só a síndrome de Turner. São as poderosas, né? Sim. Então, Verdade. aí essa perda do cromossomo X, do segundo cromossomo X, ela pode acontecer, tipo, lá na célula que vai fertilizar, nas células, como é que falam? Nos gametas, né? Então, ou o do pai ou da mãe perdeu um cromossomo, então faltou um. E aí todas as células vão ter 45x0, que a gente fala. Pode acontecer também que na fecundação tinha os 2x ali, mas logo bem no comecinho você teve um probleminha na hora de fazer a divisão celular, você perdeu. E praticamente todas são 45x0 também. E nos casos que tem mosaico, que é o seu caso, que você contou aqui, que é uma grande parte, que acontece o quê? Começa um bebezinho, aquela célula tem os cromossomos todos. E mais pra frente, na divisão, uma célula perdeu o cromossomo X. Então, quem deriva dessa célula pra frente não vai ter o X. E as outras vão ter. Então, uma parte das células tem 46XX, às vezes é 46XY, pode acontecer também. E a outra parte tem 45x0. E aí, o que acontece? A clínica fica mais escondida. Então, nem todo mundo tem aquela clínica toda exuberante, né? Que a gente vê em livros, estuda no ensino médio. Nem todo mundo é assim. Mas a gente tem que antenar e ir atrás. E o diagnóstico é o quê? O cariótipo, né? Você já estava mocinha, assim, já estava grande, né, entre aspas. Que um dos sintomas é justamente ficar pequenininho, né? Isso. E eu tenho 1,43, né? Assim, uma das coisas que eu era diferente das minhas irmãs era na questão da altura. E como eu recebi o diagnóstico aos 13 anos, era para ter dado início à puberdade, né? Então, assim, eu não iniciei menstruação, desenvolvimento e tal. Então, assim, já fiquei bem diferente. Eu sempre, digamos assim, me senti não diferente no sentido ruim, mas eu dizia assim, poxa, tem algo diferente comigo, apesar de não saber o quê. Mas continuei minha vida de boa, tranquila. Como a senhora acabou de falar em uma das lives, eu vou chamar de senhora por hábito, tá? Mas assim, super novinha aí de boa. Então, assim, eu não tenho problema, graças a Deus, de coração, de rins, que é uma das coisas que pode afetar a síndrome. Então, assim, pra mim era super de boa. Então, assim, continuei minha vida, nada físico, né, assim, aparentemente. E quando foi com os 13 anos, que eu descobri, aí sim, eu vi que algumas besteirinhas que eu tenho é da síndrome, entendeu? Então, assim, eu não sabia, eu nunca queria desconfiar que isso era da síndrome. Mas, no demais, assim, características... Uma das coisas que eu falei na live foi a diferença que sempre falam de clássica e mosaico, né, que já falou. Que, assim, é a questão de que um perde completamente, todas são 45, e quem é mosaico é como se tivesse meio a meio. Tivesse uma parte afetada e a outra não. E com isso, tipo, a gente sabe que se uma coisa tiver um valor maior, vai ter mais consequências, né? Então, geralmente, as clássicas
vem com mais característica, com mais problemas, digamos assim, que precisa ser resolvido, né? Vamos contar, então, o que acontece, né? Quando o cromossomo X, ele é muito importante, ele tem um monte de genes, não é só para falar que é menina, não, ele afeta um monte de coisas. Então, uma criança com a síndrome de Turner clássica e com muitos sintomas, o que acontece? Ela nasce já menor do que esperado, então ela tem um retardo de crescimento intrauterino, pode nascer mais inchadinha, então tem uma dificuldade no sistema linfático. Então, a mãozinha e pezinho do bebê pode nascer inchado. O pescoço... Linfedema, né? Isso se chama linfedema. O pescocinho pode nascer com, tipo assim, alado e mais curto. E às vezes não vê bem ao nascer. Ó, o meu é curtinho, pode perceber que eu não tenho muito pescoço, é curtinho. Mas eu não tenho ele alado. Não tem essa característica. Discreto. Normal. E assim, eu queria deixar claro também que, assim, que todo mundo, se a gente for olhar de perto, a gente sempre tem alguma coisa que lembra alguma síndrome. Isso, todo mundo, isso é normal. E o contrário também é verdade, nem todo mundo tem a síndrome, tem tudo, né? Vamos descrever, né? Então tem esse pescoço mais curto, mais alado. O cabelo tem uma implantação mais baixa que atrás e pode ter uma coisa sendo assim um tridente, fazendo um tridente. Às vezes a orelha tem uma implantação mais baixa, pode ter o olho mais afastado, mais caidinho. E tem família que tem essas características. É traço familiar? Não é. Mas tem que chamar atenção. Principalmente se não é característica da família, ela só tem um rostinho diferente. Não é uma coisa familiar. Pronto, uma mãe falou comigo nesse instante há pouco tempo, que ela falou assim, que é muito bom porque assim a gente pode pensar, nossa, mas o que é uma live? Mas a gente não sabe. Eu sou profissional da área da saúde, estou estudando, mas assim, não nessa área, né, de genética nem nada. Mas assim, a partir do momento, é por isso, doutora, que assim, eu não tenho vergonha, nunca senti vergonha da síndrome de Turner. Primeira coisa, eu não escolhi. Segundo, não faz vergonha nenhuma, pelo contrário. Eu e as meninas, assim, que depois foi um mundo que eu vi, que eu me vi, aliás, como assim, poxa, tem outras pessoas igual a mim. Tem muito mais gente, né? Tem muito entendeu? Então, quando a gente não conhece, a gente se sente sozinha, acha que não tem ninguém com aquilo. Mas assim, a partir do momento que eu acredito que foi com os 18 anos que eu comecei assim, que eu pesquisei sobre a síndrome, entrei nesse grupo através do esposo de uma menina que tinha. Então, assim, ali eu não parei mais de falar. Não que eu chegue nos cantos, nossa, eu tenho síndrome de Turner, não. Mas se a pessoa me perguntar, eu não tenho problema nenhum. Explico até o que é. Exatamente. Pra que assim, aí a mãe dessa menina falou assim, nossa, só que minha filha, e eu achei interessante a senhora falar, tem muitas características que ela tem, as besteirinhas de característica que ela tem, a minha mãe tem. A implantação do cabelo, outras características que ela me falou, a baixa estatura, e a mãe dela não tem a síndrome de Turner. Mas entendeu? Então, assim... Às vezes até tem também, porque nós vamos chegar, tô indo de cima para baixo, assim, né? Mas tem que tem gravidez espontânea. Ó, pode ter o palato mais para cima, mais palato arqueado que a gente fala. Às vezes a mama é um pouquinho mais afastada, o cotovelo mais para dentro. Aqui, ó, esse quarto dedo aqui pode ter um pouquinho mais para dentro também. Então são coisas assim discretas. Às vezes o médico tem que ter aquele olho de ver. Mas, além de ficar assim, nasce um pouco menor e a gente não consegue crescer bem, né? E tem uma indicação até da gente tratar com hormônio de crescimento a partir de no mínimo 2 anos, mas idealmente é melhor 4 anos com GH. Então, quando descobre muito tarde, não dá tempo de melhorar tanto a estatura assim. E existem comprometimentos de alguns órgãos aí que a gente tem que ficar de olho. Então, você teve o problema das otites, né? Então pode ter uma formação do ouvido médio que fica predispondo a pegar infecção. E o que isso pode acontecer depois? Ter déficit auditivo. Então, se você já sabe, você já trata, acompanha, para você prevenir um problema de déficit auditivo mais para frente. Certo? Outra coisa, pode nascer com problema cardíaco, ou outras não nascem. Mas se você já sabe que tem síndrome de Turner, você vai pesquisar mesmo que não tenha nenhum sintoma. Nenhum sinal aparecendo ali. Problema de tireoide, o hipotireoidismo, que é uma coisa muito comum, mas nas meninas com síndrome de Turner é mais comum ainda, a gente tem que ficar de cima. Outras doenças autoimunes aparecem um pouquinho mais, mas não chama tanta atenção. Pode ter malformação dos rins também.
Então, às vezes, rim ferradura, rim único. E se predispõe a infecções de urina de repetição, também a gente tem que ficar de olho. Não deixar ter muita para não ter comprometimento desse rim, né? E o ovário, que é uma coisa que interfere muito, né, no emocional, é que o ovário das meninas que têm a forma clássica, ele não funciona tão bem. E ele vai, na verdade, nasce com os óvulos ali, mas ele vai morrendo os óvulos aos poucos e precocemente. Então, às vezes, não entra em puberdade, ou demora a entrar, ou começa, mas não desembola, né? Mas também não pode confiar, não precisa nem usar anticoncepcional, nem fazer nada, nem no ginecologista, então não pode engravidar. Primeiro que tem que fazer a prevenção, né? Igual toda mulher, mas também porque às vezes engravidam com tratamento e outras vezes pode engravidar espontaneamente. Eu falo, é só não tá querendo. Eu conheço um caso, inclusive agora recente, da Brenda, que assim, ela disse que no caso dela, que é um caso raríssimo assim, né, no caso da menina com Tanner, ela tem muita menstruação, a gente não tem, e ela sempre teve muita, então assim, ela começou a usar o anticoncepcional, ela menstruou sozinha, então significa que ela ovula. Então, assim, eu, por exemplo, eu precisei de anticoncepcional. Minha primeira menstruação foi com 21 anos, com o anticoncepcional, antes disso nada. Então, assim, ela, no caso, dela era super normal, então ela ovulava, estava tudo ok. Então, ela começou a iniciar o anticoncepcional para regular essa menstruação. E nisso, ela continuou usando anticoncepcional. Ela parou de usar anticoncepcional. Quando ela vai mudar, o que vem um bebê. Nasceu prematuro, mas assim, tá super lindo. Saiu da UTI recente, a coisa mais fofa. Mas assim, a gente sabe que é uma complicação, assim, uma das coisas que mais afeta a gente que tem síndrome de Turner é a questão da fertilidade, né? No caso da infertilidade. Isso eu vejo no consultório, que é uma coisa que angustia mais do que a baixa estatura, que é uma coisa que eu trato. Isso. E eu sou super pequenininha, é já uma questão familiar mesmo, eu tenho 1,5 m. Mas as meninas até falam, não, vou ficar do meu tamanho, tá ótimo, então bota mais um salto. A mulher não tem essa cobrança de tamanho quanto os meninos. Os meninos têm né, uma cobrança por ter uma estatura mediana ou acima da média muito intensa. Mas existe uma cobrança, um desejo da maioria das mulheres, nem todas, né? Mas grande parte das mulheres querem ser mães. Então, é também importante fazer o diagnóstico precoce, porque se você quer ser mãe e você tem síndrome de Turner, quanto mais cedo você avaliar o seu ovário e saber se você tem óvulo viável, mais cedo lá na clínica de fertilidade você pode congelar óvulo, né? Ou às vezes não vai precisar disso, então você vai se precaver dessa parte, né? Se você quer ficar grávida, ter um filho biológico. Mas isso realmente é uma coisa que as meninas ficam angustiadas, é uma das coisas que mais pegam. Mais do que a estatura, os outros problemas físicos que podem acontecer também. Mas assim, tipo, no meu caso, por exemplo, que é o da grande maioria, né? Os ovários, eles não são visualizados na ultrassom pélvica. Eu nunca fiz a endo, mas assim, a pélvica, ele não mostra. Os ovários não são visualizados. Nunca menstruei sozinha, só com anticoncepcional. Tem possibilidade desse ovário aí funcionar, não? Bom, como você é mosaico, quando tem algumas células com 2x, você tem um pouquinho mais de chance. E quando a gente fala mosaico, a gente tem que pensar assim, a gente fez o exame de uma célula do sangue, que é o linfócito. Como será que é o mosaico do seu ovário? Então, você falou 50-50. Será que no ovário é 50-50? É um pouco mais, um pouco menos? Gente, minha cachorrinha tá terrível. E daqui a pouco eu vou ter que catar lá no colo. Tá custosa. Quer participar da live, tudo bem. Ela é ciumenta. E então, aí você tem que ver nas clínicas de fertilidade que tem como saber se tem essa viabilidade ou não. Né? Para já dar uma esclarecida. Uma outra coisa que é mais ou menos comum, né? Não é, assim, é comum pra gente que tá mexendo com isso, é que às vezes a gente tem um mosaico que é assim, 45x0 barra 47xxx. Então tem uma célula que falta um X, mas há outras que tem ele triplicado. E dá uma compensada boa. Então a clínica é bem mais tranquila. São meninas que têm a puberdade mais espontânea, mais tranquilo.
Peraí, vou pegar a Boxinha no colo. Oh, meu Deus, gente, tem que participar. Muito fofa. Ela é muito fofa, olha lá, neném. Pronto. Vai ficar no colinho, que ela quer carinho. Mas é bonitinho. Mas então, você nunca foi no ginecologista para ver isso, essa parte? Não. Todas as meninas com síndrome de Turner, todas as mulheres têm que ir ao ginecologista, né? Na adolescência ainda, eu sei que tem muita resistência. É um exame chato? É, mas a gente sobrevive. Mas a menina com síndrome de Turner, ela tem que ir mais cedo ainda, né? No gineco tradicional. Eu marquei uma vez na gineco, porém ela estava grávida e ela passou mal no atendimento. Atendeu 2 pacientes e teve que sair. Aí ela não me atendeu. E o que aconteceu? Bia não foi mais até agora. Bia é meu apelido, tá? Mas meu nome é Ana. E daí eu não fui mais, eu não voltei mais nela. Por enquanto, mas eu sei que eu tô devendo. Eu sei que você é uma ativista da síndrome de Turner e fala bastante com vários profissionais. Eu te indico convidar alguém de fertilidade para falar sobre esse assunto. Sim, já falei no direct. Vou conversar com ela, sim. Você falou que eu quero assistir, sim. Eu quero assistir, sim. Mas então, é uma coisa que o pessoal pergunta, mas então a síndrome de Turner tem falta de GH? Tem deficiência de GH? Não tem. Não tem a falta da produção de GH, que é o growth hormone, é o hormônio de crescimento, mas se beneficiam do uso do GH porque elas têm uma resistência à ação do GH. Então, a gente faz, se fizer o teste, vai dar que produz, mas a gente dá uma dose, é uma dose até maior, a gente já começa com uma dose 50% maior do que a gente dá para as crianças que não estão produzindo direito. E as meninas respondem melhor no primeiro ano, não respondem tão bem, mas dá uma evoluída na curva, né? Geralmente não chega naquela conta que a gente faz de potencial genético da família, mas fica numa coisa intermediária. Nem tão pequeno como se não tivesse usado, mas também não fica exatamente do tamanho das irmãs, que tem irmão assim. O ideal é a gente começar, então, o mais cedo possível. Por isso que eu falo 1000 vezes e falo para profissionais de saúde como um todo, assim, que eu dou aula, né? Que a gente tem que ter aquele olhar de ver, peraí, teve alguma coisa que chamou atenção na feição, nasceu mais pequenininha, tem um sopro, gente, vamos fazer um cariótipo, vamos ter esse diagnóstico, que a gente, fazendo o diagnóstico precoce, você consegue tratar melhor, né? Em relação, então, aos hormônios, a gente faz, então, é obrigatório, né? E é tranquilo fazer o hormônio de crescimento. A gente ganha pelo governo no país todo. Você tendo a comprovação com o cariótipo, você faz a pelada. E cada estado tem o sua central, né? De Goiás, chama Juarez Barbosa. A gente manda, tem um protocolo nacional e todo mês os pais buscam medicamento e é tranquilo. Pelo menos aqui a gente está recebendo bem direitinho. É uma injeção toda noite? Você chegou a usar? Deu tempo de usar um pouquinho? Não usei. Rapidinho, antes da gente continuar. É que Vasconcelos, PHB, eu acredito. No cariótipo X0, ovários não visualizados na USG, ainda assim tem chance de ovular? Aí já é uma chance menor. Quando é a clássica 45X0, sem nada de mosaico, é uma chance pequena, mas existem relatos de fertilidade, mesmo assim. Porque, como eu disse, a gente faz o cariótipo de uma célula do sangue, é do linfócito, né? É isso que a gente faz. Mas será que essa pessoa não tem um mosaicozinho em outros lugares? Então, você vai olhar... E de uma certa quantidade, né, doutora? E tem uma certa quantidade de células avaliadas, né? 30, 100... Se você vai e tem casos que avaliam muito poucas células, você tem chance de falar que é 100% 45X0, quando na verdade não é. Você não olhou tantas células assim. Vamos supor que 0,5% não é 45X0, mas você avaliou só 30 ou 100. Não sei, você nem olharia, você vai fazer 200 células. Então, assim, depende muito do protocolo do lugar que você faz. Eu sempre gosto de encaminhar para fazer em universidades, que além de, claro, ter a questão de assistencialismo, de você dar o diagnóstico do que aquele paciente tem,
também tem aquele olhar a mais do pesquisador, do professor, que vai mostrar para os alunos. Então, é uma coisa assim, feita com mais carinho, vamos dizer assim, né? Então, eu confio muito E aluno é curioso, na maioria, né? Quem se aventura a fazer carreira acadêmica no Brasil é porque é curioso, gosta e tal. Então, são lugares que demoram mais para ter uma fila e tal. Mas, pelo menos aqui em Goiás, é onde eu gosto de encaminhar, justamente para as universidades. Tanto a PUC quanto a Universidade Federal também. Confio, sim, bastante. E, então, a gente tem, quanto mais você tiver células com 2x ou mais, né? Às vezes acontece esse 3x aí, mais chance você tem. Não quer dizer que vá sempre ter, então acho que eu tenho que fazer essa live mesmo, que tá vendo? A coisa que mais o pessoal pergunta é essa parte da fertilidade, né? E às vezes, as meninas com síndrome de Tânia vão chegar lá no momento de ficar mocinha e vão começar, mas a coisa não vai. E existe um momento correto que eu preciso, então, se ela não começou a puberdade, dar um hormônio feminino para ela fazer aquele pico do estirão do crescimento. Então, na adolescência, para crescer daquela forma mais em pico, eu preciso não só do hormônio de crescimento, mas junto dele, a idade do osso correta, 11 meses. Quando eu fui, a minha já tinha fechado, não ia adiantar mais. Ela já passou só estrógeno. Na época novinha, né? Que já tinha fechado. E você ficou com 1,43 m. Então, sua família tem uma altura boa? Tem, minha família é muito alta. Meu pai tem 1,80 m, minhas irmãs são tudo alta. Não tem nenhuma com menos de, por exemplo, 1,60 m, mais ou menos 1,50 m, não. É tudo alta. Se fosse da minha família, você fica muito pequena, porque tem isso também. Então, tem a ver com a genética que você tem. Então, se não fosse a síndrome de Tânia, você estaria lá em cima, né, na curva. Porque sem ter tratado você, com o hormônio de crescimento, você chegou no 1,43, é um tamanho, assim, muito bom. Às vezes, a família é bem pequenininha, e mesmo tratando com hormônio, a gente não consegue chegar no 1,5 m. E você sem ter nada, né? Então, foi assim, foi bem legal. Foi bem bacana. Mas, então... Luciane perguntou aqui. Minha filha teve cariótipo 46 ainda na gestação. Bastante confuso. E o dela, feito com 2 anos de idade, deu 45x. Seria interessante repetir? Esse cariótipo que faz intraútero, dependendo de onde colheu, ele não é tão confiável. O cariótipo que colheu do sangue periférico do bebê já nascido, esse é o mais fidedigno. Se fez o cariótipo num lugar bem feito, olhou várias metáfases, não tem que repetir novamente. Mas aí eu não entendi se deu intraútero, deu 46xx tudo, e depois deu 45x tudo? Será que não é mosaico? Ela não falou, ela só falou assim, mosaico, né? Que deu 46 na gestação, bastante confuso. E talvez a criança tinha característica, não sei se foi 46 batido, com a criança com 2 anos, fez novamente e deu 45x, no caso ela seria clássica. Seria clássica, né? Ou teve um erro nesse cariótipo aí. Aí ela pergunta, eu preciso repetir? Sim, então você vai ter que ver com o geneticista, com o endócrino dela, se esse cariótipo está bem confiável, esse de 2 anos, você confia nesse de 2 anos. E por que? Uma coisa que é interessante, às vezes o diagnóstico é feito na vida intrauterina, porque tem aquele ultrassom de 13 semanas, que uma das coisas que se vê é a translucência nucal. Então, mede aqui a espessura da nuca do bebê. E algumas síndromes têm essa espessura aumentada. Uma delas é a síndrome de Tânia. Tem síndrome de Down, tem gente que tem um pouquinho alterada e não tem síndrome nenhuma. Mas se você faz com 13 semanas a translucência nucal e mostra que está aumentado, você tem que investigar mais esse bebê. Então, hoje em dia, com um bom ultrassom, um bom ultrassonografista, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas ainda antes do nascimento. Deve ter sido o caso dessa menina, mas aí, bom, não sabemos, né? Mas pode acontecer, pode ter um pouquinho assim de erro, né? E vamos seguindo. Ela falou aqui novamente, na gestação seria mosaico. E quando fez novamente, clássica.
Ah, então eu acho que convém ver quantas células foram avaliadas. Se não foram avaliadas muitas células, é bom fazer um cariótipo que tenha uma variação de 100 células, vamos colocar assim, que seria o ideal. Tem lugares que olham só 20 a 30. Aí depende muito, vai aumentando o custo. Por isso que eu falo, vai para a universidade. Né? É SUS, mas Uhum. são sempre os melhores lugares mesmo. Nesse caso, mas é estranho, né? Geralmente dá ao contrário, tipo Ixi, assim. agora ficou ruim de ouvir. Aí, Agora tá. agora voltou. Ah, é que algum número de São Paulo me ligou, mas vê só. É, E agora? tipo, de dar mosaico e depois ser clássica, Bom, alguém tá errado aí, né? Alguém errou. A gente fica naquela porque torcida para fazer mosaico. geralmente pode ser ao contrário, né? Isso, doutora? Tipo assim, a clássica pode dar clássica e você ser mosaico pela quantidade de células Que foi avaliada, avaliado. entendeu? Que não viu tudo. Sim. Em geral, a síndrome de Turner é devido à falta do X paterno, é culpa do papai? Para que você quer saber o culpado, né? Não, na verdade, ninguém é culpado. Ninguém é culpado. Uhum, Pode ser por conta do X do pai, ou perdeu o Y do pai, assim, o gaveta do pai está uhum. sem cromossomo sexual. Mas pode também ser da mãe, né? Então, e isso, vamos dizer E assim, nunca iria saber de quem foi a culpa, não é resumindo. irrelevante e não quer dizer que vai ter um aumento de chance, né? É uma síndrome muito frequente, mas a gente não costuma ver repetir. Não é igual aquelas doenças que são genéticas que, dependendo, é 50% de chance do outro filho ter ou 25% de chance. Não, isso é uma Uhum. coisa mais esporádica, né? É uma coisa mais esporádica. E dá para saber de quem é? Dá, se você fizer uma avaliação do X, aí você faz tem técnica genética para isso, mas não tem motivo, assim, não tem sentido. Que não foi nada de errado que o pai ou a mãe fez, que levou Uhum. ao gameta a ficar dessa forma. E pode ser, cara, dos mosaicos, que não foi nem no pai nem na mãe, foi no bebê. Então começou ali com tudo, né? Com 46XX, e Uhum. depois perdeu ali, e alguma dali para frente, as que foram derivadas daquela célula que perdeu o X, vão ficar todas sem aquele X ali. Uma coisa, já que nós estamos falando bastante de genética, é que às vezes não foi o X, você perdeu foi o Y. Era para ser um feto 45, 46, XY, e você perdeu foi o Y. Só que alguma célula pode ter um pedacinho de Y com um gene que chama SRY. Esse é um gene que faz a diferenciação para testículo. Então, claro, o fenótipo é uma menina, a genitália é de menina, tem útero, tem o ovário, apesar de ser um ovário assim em fita. Mas o que acontece? Se tem esse pedacinho de Y, você tem uma maior chance, maior risco de evoluir com tumor dessa gônada. Então, esse ovário em fita não vai funcionar, não vai ovular. E se ele tiver esse genezinho, então você tem que retirar esses ovários, porque existe essa chance de virar tumor. Não é assim, né? Uhum. Mas, então, o que a gente recomenda? Quem tem mosaico? 45x0 barra 46xx ou outras coisas, mas é tudo X. Não tem nada de Y, tranquilo. A gente sabe que o que perdeu foi aquele X, que tem algumas células que tem, outras não tem. Tem algumas Uhum. meninas que vem já mosaico barra 46XY. Y. Essas com Y. Essas variantes da síndrome de Turner, elas têm que tirar essa gônada. Né? Não, é uma gônada que Uhum. realmente vem totalmente displástica, essa não tem chance de fertilidade e tem um risco de virar tumor. Então, assim, às Tem vezes. um exame específico para isso. Até que idade você deve se preocupar em fazer ele? Quando você é mosaico. E quando você é mosaico, você não tem nem que fazer esse exame, porque o próprio cariótipo está vindo, está dizendo se você tem Y. Se tem Y, você vai ter que, durante a infância, ou no máximo a adolescência, já tirar essa gônada que tem esse Y aí. E tem um negócio Então, que chama só clássica. sonda. Não é na clássica. Então, quando você tem um mosaico, que é 45x0 barra 46xy, você tem que tirar a gônada.
É uma obrigação. Existe 50 vezes maior chance de virar um tumor. Essa gônada que está ali dentro do abdômen. Então, é uma gônada que a gente fala disgenética. E quando você tem 45x0? Ah, tranquilo. Nem sempre, porque você pode ter perdido o Y e não o X. Quando é a classe 45x0, o que é o ideal? Você pedir um exame genético que chama sonda de SRY. O que é isso, né? É um exame assim que ele vai pintar o cromossomo e vai procurar, não o cromossomo Y inteiro, que você não viu, já não viu ali no cariótipo, mas ele pesquisa um negocinho desse tamaniquinho. Então, onde tiver fragmentos, né? Um fragmentozinho pequenininho ali do Y. Então, ele chama, é um FISH, que é uma hibridização com uma coisa colorida. O ideal é que toda menina 45x0, sem ser mosaico, faça esse exame. E se der positivo, tem que tirar a gônada. É meio assim, tem que tirar a gônada. E eu tive uma paciente que estava encaminhada, ela era mosaico com 46XY. E alguém falou de uma forma muito grosseira, muito doida, ela foi estudar, ela falou assim, eu sou um menino que deu errado. Não é isso. Não é um menino que deu errado. É uma menina com síndrome de Turner, é uma variante, e que a sua gônada, que é o ovário, tem esse SRY lá, nós temos que tirar ele. Mas assim, a forma como as pessoas colocam, é muito importante que a primeira pessoa que dá o diagnóstico, a primeira pessoa que conversa com a família, ela é extremamente importante. Então, você como futura enfermeira, o pessoal que trabalha em laboratório, os geneticistas, os pediatras gerais, geralmente foi outra pessoa que deu esse diagnóstico até chegar na gente. No próprio geneticista ou no próprio pediatra. E eu vejo que tem muita gente que não está preparada para isso. É uma aula que a gente fica tentando colocar para os residentes e para colocar no currículo. O currículo de medicina já é tão, nossa senhora, é tão cheio de coisa. Mas eu fico falando, vamos botar a síndrome de Turner também, porque é muito comum, né? E essas primeiras orientações são muito importantes. Pensar no diagnóstico precocemente é muito importante, né? Luciane perguntou aqui. Você tá me ouvindo? Não queria falar muito não, porque geralmente ficava aparecendo quem tá escrevendo, os outros para mim tá travado ali no aparece, tá. Tá perguntando, você lê para mim. Para mim tá aparecendo, veja só. Luciane botou mais uma pergunta. A fertilização in vitro pode ter ocorrido a Turner, por isso eu não entendi tua pergunta, Luciane. Repete, por favor. Nem consegui passar. Dizer, se o fato do bebê ser feito por fertilização seria causa de síndrome de Turner. É isso mesmo? É isso que ela tá. Se for isso, não. Síndrome de Turner, não. Agora, tem algumas outras síndromes, mas não que alteram o cromossomo inteiro, mas que são doenças diferentes, que são de genes imprintados, que a gente chama. Então, tem algumas síndromes, Angelman pode acontecer, Prader-Willi, aumenta um pouquinho a chance de ter, aumenta um pouco a chance de ter algumas síndromes, mas não a síndrome de Turner, que é do cromossomo inteiro, aí não. Aliás, nas clínicas de fertilização, talvez eles até façam, quando fazem vários, vão escolher ali o espermatozoide, o óvulo, tal, eu acho que eles fazem uma avaliação daqueles que estão tudo bem, que tá tudo tranquilo, que tem todos os cromossomos. Mas essa parte, o dia que for fazer essa live, você me avisa que eu quero estar assistindo. Com certeza, eu já estou ansiosa, estava ansiosíssima para fazer com a senhora, com ela também, a outra doutora. Eu tenho um doutor e tenho ela, né? Mas fui falar com ela e ela disse que a gente vai marcar sim. E eu vou ver com ela porque eu preciso. E é uma das minhas vontades, assim, já falei em live, repito, quero muito fazer a fertilização in vitro. Porque, assim, a possibilidade é poucas, né? Digamos assim. Mas, como eu sempre falo para as meninas, quando tem essa questão de ser mãe. Independente da forma que for, você é mãe. Então, tipo assim, eu quero fazer a fertilização in vitro, novamente repetindo, pelo fato de passar pela gestação. Porque, biologicamente falando, eu sei que não é meu.
Então, assim, é a mesma coisa de eu adotar. Vai ser filho do coração, porém eu vou ter gerado. Eu vou sentir o bebê mexer na barriga, tudo isso que as mulheres querem, entendeu? Ultrassom, escutar coraçãozinho. Então, tudo Mas isso com a fertilização eu vou ter. algumas vezes você pode fazer fertilização com o seu próprio óvulo, apesar de ser portadora de síndrome de Turner. Aí Uhum, tem que avaliar toda como é que tá a saúde do seu óvulo, né? Se é que isso é possível ou não, fazer essa coleta, mas existe, assim uhum. como tem até gravidez espontânea, né? Pode também acontecer. Pode acontecer. E uma coisa importante também para engravidar, mulherada com ou sem síndrome de Turner, é que a tireoide tem que estar boa. E tem que ficar de olho. Se você tem A minha é boa. hipotireoidismo, e mesmo que não tenha o anticorpo, né? Que é o que mais acontece, é que evolui com um anticorpo anti-TPO, anti-tiroperoxidase, que leva a uma inflamação autoimune da própria tireoide, que é a coisa mais frequente que tem aí de casos de hipotireoidismo. E em mulher é 10 vezes mais frequente que homem. Então, se tem na família, já tem que ir fazendo varredura nas mulheres. Meninas e mulheres com síndrome de Turner tem que fazer, no mínimo, uma vez por ano. Vai colher sangue, por algum motivo, coloca o TSH lá também. Porque se você tem um hipotireoidismo, você com certeza bagunça tudo e a fertilidade abaixa. E outra coisa, tá Esses são os gestante, TGO, TGP, TSH, são esses da. assim, o TSH é o que vai dar o diagnóstico que a sua glândula não está funcionando bem, que é o hormônio da hipófise mandando a glândula funcionar. O T4 livre ou o T4 é o da própria tireoide, né? E os anticorpos são para ver se é o motivo autoimune. Então a gente faz essa varredura. Então, TSH, T4 Uhum. livre, os anticorpos, tem que dar aquela checagem. Qualquer gestação, não só de quem tem síndrome de Turner, mas qualquer gestação com uma mulher com hipotireoidismo tem que ser acompanhado super de perto. Os valores têm que ficar assim, Uhum. muito certinhos, porque senão pode comprometer. Compromete tanto a fertilidade quanto assim, aumenta o risco de aborto, de o neném agora vai descer, não ganhar peso direito. Então tem que ficar de cima. Uhum. Ó, Elisandra, eu acho. Doutora, o mosaico pode avançar a idade óssea? Não só o mosaico, todas podem avançar, principalmente por causa do quê? Adrenal. Porque adrenal não tem nada com a história. Aí a adrenal tá lá, chega na hora de. A glândula suprarrenal, que ela fica em cima do rim, ela produz um monte de coisa, entre elas o hormônio masculino. Por isso que mulher Uhum. tem pelinho debaixo do braço, pelo na vulva, então o cheirinho debaixo do braço depois que vai ficando adolescente. Então, da onde vem? A Rapidinho, necessidade de é por mostrar. isso que com 13 anos a minha já tinha fechado. E geralmente, quem não tem síndrome de Turner, acredito que é mulher até 18, ou é 20, ou é homem, nessa faixa. E a minha com 13, que era para mim estar no pico do crescimento, Já tinha não fechado. tinha, já tinha fechado. Você deve ter tido uma pubarca, uma adrenaca muito rápida. Então, quando a glândula adrenal ela acorda, começa a produzir hormônios sexuais masculinos, tanto no homem quanto na mulher. Mas o homem produz muito mais pelo testículo, essa questão da Uhum, adrenal do homem não é tão importante, né, como para a mulher. A adrenal do homem é uhum, mais importante para os outros hormônios. Então, esse hormônio sexual que está sendo produzido, ele avança, né? A idade óssea. Na verdade, a menina com síndrome de Turner, ela não tem estrógeno lá em cima por conta do ovário, né? O ovário tá ali preguiçoso, mas a adrenal uhum. produz a testosterona. E lá na célula gordurosa, a testosterona vai virar estrógeno. Então, às vezes, mesmo com o ovário bem preguiçoso, vamos dizer assim, bem sem estar funcionando, às vezes começa um pouquinho de mama, um pouquinho de. Oi, voltou? Oi, voltou e ficou fazendo assim. Mas Foi para então, mim também.
Então, aí a glândula suprarrenal, voltou. A glândula suprarrenal, ela produz o hormônio masculino, que tem essas questões clínicas aí de, né, dos pelos pubianos, axilares, a deixar a pele mais oleosa. E esse hormônio masculino, na gordura, vira hormônio feminino, que vai lá e, ó, fecha a idade óssea. Então, avança a idade óssea. Então, por isso, então, tudo tem um momento certo de a gente começar o hormônio feminino junto para fazer aquele pico do estirão. Mas só que para isso eu preciso diagnóstico antes, né? Se demora muito. Uhum. Ela falou aqui, ó, doutora, eu descobri a ST da minha filha devido ao avanço da idade óssea, achando que era puberdade precoce, mas não era nada de puberdade. Era só pelos, eram só pelos. Agora, que estranho, ela teve pelos antes da hora e tinha síndrome de Turner? Então, não, ela falou que devido ao avanço da idade óssea, achando, tipo assim, como a idade óssea fechou rápido, ela achou que a filha dela tinha uma puberdade precoce, mas não era. Não era. Quando a gente fala puberdade na menina, pelo não vale. O que vale é o aparecimento de mama. Aí quer dizer que o ovário acordou e está produzindo hormônio feminino. Quando é só pelo, oi, caiu, acho que a sua internet está caindo. Fui mexer aqui porque estava na internet de casa, aí ela caiu, aí eu fui botar nos meus dados móveis. Nada, agora deu certo. Sim, agora voltou. Pode falar. Mas você chegou a pegar com essa parte, né? Que avança por causa dos hormônios masculinos da glândula suprarrenal. Isso, entendi. Então, A senhora estava falando sobre a questão do seio, que não é pelos, é seios. isso. Que é a puberdade da A menina. puberdade da menina não é o pelo, são os seios. E no menino não é o pelo também, não. É o aumento do testículo. Acaba que o pelo dali a pouco vem junto, né? Geralmente as coisas vão juntas, mas para falar que é puberdade, tem que ter a mama e ela ir avançando, indo junto. Então, Entendi. o endócrino com a síndrome de Turner, ó, no comecinho, bem no comecinho, como o neném nasce muito pequeno, pode ter maior risco de fazer o quê? Hipoglicemia. Então, às vezes a gente vai ter que ir lá no berçário, fazer aquele soro, tudo. Não a gente endócrino, o médico que tá lá. Mas é um bebezinho, como todo bebê que nasce pequenininho, que tem que ficar fazendo preventivamente a dosagem de glicose no sangue. Então, faz pelo pé, em vez de fazer no dedo, aquele HGT, igual faz quem é diabético. Mais pra frente, o endócrino vai dar o hormônio de crescimento, vai ficar de olho na tireoide. Se precisar, a gente vai ter que repor os hormônios tiroidianos. Sempre tem que ser em jejum, com a barriga vazia. Abriu o olhinho, toma o remédio, depois toca pra frente. E geralmente, isso vai ser pro resto da vida, né? A maior parte, a gente vai ter que dar uma empurrada nessa puberdade. E a gente geralmente faz com o quê? Com o estrógeno tomado pela boca mesmo, né? Agora já existe a possibilidade até do adesivo, mas ele é muito mais caro, não é tão acessível assim, e tem que ficar cortando, tal, não é tão prático. Mas é uma possibilidade também. Então, a gente começa com o estrógeno dose baixinha, vai acompanhando devagarzinho, tem que ter um momento de maturidade psíquica, uma altura mínima, né? E uma idade óssea compatível. Então, se você descobre muito tarde, você fica, nossa, qual critério que eu vou usar? Porque já está desencontrado. Mas quem a gente fez o diagnóstico cedo é bem tranquilo. Depois de 2 anos tomando o estrógeno, que a gente vai aumentando a dose bem devagarzinho, se a menina espontaneamente não tiver menstruação, a gente começa a dar progesterona também. Então, o estrógeno fez o útero crescer, ele já está todo, né? E aí depois tem essa parte da segunda fase do ciclo, que seria a progesterona. E depois a gente faz ciclar, né? Mas fazer ciclar, quando a gente está dando os hormônios, não quer dizer que ela esteja ovulando. É a gente que está fazendo o ciclo acontecer. Até porque se ela tem útero, como no meu caso, tem o endométrio, que a menstruação
é a descamação dele. E com o anticoncepcional, você, até as mulheres que, no caso, que têm óvulos, ele não chega a amadurecer, né? De fato. Se ela não tomar, ele vai amadurecer porque vai fazer todo o processo. Mas quando ela toma, é como meio que cortasse, porque ele adianta esse processo. Não deixa, né, no caso, acontecer. Então, e com a gente não, né? O ciclo natural, ele é o quê? Você tem um estrógeno no começo do ciclo, e aí ele sobe de uma vez, esse subir de uma vez ovula. Aí ele abaixa, na segunda fase você tem progesterona, e quando se fecundou, vai os hormônios da gravidez. Não fecundou, cai tudo, porque o corpo lúteo não está produzindo mais, e vem a menstruação, aí ele descasca. Então você tem a fase que aumenta, né? O endométrio cresce, depois ele descama. E vai todo mês. Nesse caso, o que faz o útero aumentar é o estrógeno? Isso, eu tomo anticoncepcional, primeiro pelos outros benefícios, já que eu não tenho hormônio, mas também para aumentar o útero para uma possível fertilização. Sim, tem que tomar. Mas você tem que ter o balanceamento também da progesterona, né? Então, tomar só estrógeno, você não pode fazer isso, só pode... Mas o meu eu acredito que é os dois. Sim, não. Que é o Tamiza 20. Tem os dois. Só mulheres menopausadas que tiraram o útero por algum motivo que pode usar só o estrógeno, sem usar progesterona. E o estrógeno também é importante ter falado dos benefícios que, além, claro, né, para virar mama, para ficar com a pele sedosa de mulher, ficar com o contorno de mulher, ciclar, né, fazer toda a puberdade, ela é importante também para a saúde do osso. Então, a gente tem que ter estrógeno para você ter o osso forte. E é na adolescência, no início da fase adulta, jovem, que você faz o osso ficar forte. Então, para evitar a osteoporose lá na frente, é o pediatra que vai fazer isso, né? Porque depois você só mantém o osso ou ele despenca. A não ser que eu já tive problemas com meus bracinhos 5 vezes. Fraturei, quebrei, quedas bobas. Ave Maria. Então tem que fazer uma densitometria. Se queda boba... Nunca fiz. Tem que fazer densitometria. Porque às vezes você começou o estrógeno muito tarde. E ou não fez o pico todo, tem que ver como é que tá o pico da massa óssea. Então, realmente eu nunca fiz o estrógeno para ver a questão, o estrógeno, né? A densitometria. Né? Então a gente tem que ter a vitamina D boa e tem que ter o estrógeno na fase certa, porque senão seu osso vira um papelzinho. E pode ter osteoporose até na infância, adulto jovem, quanto mais adulto mais ainda, né? Eu tô vendo aqui que falta 5 minutos, a gente vai ter que terminar daqui a pouco, senão não grava. Sim, é verdade, apareceu aqui agora. Acabou de aparecer aqui para mim, 53 minutos. Sim, mas pode terminar aí de falar e desde já quero lhe agradecer. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Sou ST, menstruei naturalmente, hoje tomo anticoncepcional para evitar a gravidez. Agora, você acha que isso pode me prejudicar em relação à fertilidade? Não. O que pode prejudicar é a própria evolução da síndrome de Turner, porque ela vai... o ovário, cada vez mais, ele vai deixando de funcionar. Então, ela teve um ovário que funcionou legal, porque, né, menstruou espontaneamente. Mas é bom ir no ginecologista e avaliar como é que tá. Isso é uma coisa que acontece com toda mulher, né? Por isso que vai reduzindo a fertilidade com a idade. Mas as meninas de síndrome de Turner que tiveram a menarque espontânea, elas vão ter menos tempo de fertilidade. Até porque a gente não é um homem, né, de produzir espermatozoide todos os dias, né? Não. A gente são os óvulos que a gente nasce e a gente morre com eles. Vai perdendo, né, pelo contrário. Exatamente. Todo mês a gente perde. A gente nasce com bilhões de óvulos e eles vão sumindo. É isso mesmo. Mas a gente vai querer usar 1, 2, 3 no máximo, né? Tem gente querendo... certeza. Mas os óvulos, a gente já nasce com eles. E eles vão só perdendo. Mas assim, foi muito bom, é muita coisa pra gente falar a live aí não deixa a gente ficar com tempo indeterminado. Então assim, quero agradecer desde já pra não desligar na sua cara. Pode falar aí as suas considerações finais e assim, muito obrigado mesmo.
Muito produtiva, aprendi bastante. Ah, que legal, o pessoal participou bastante. Acho uma gracinha você estar aí trazendo essa questão e um exemplo de que, olha só, síndrome de Turner, uma vida normal, produtiva, feliz. Sim, rapidinho, perguntaram para a senhora lá nos comentários se a gente tinha uma expectativa de vida menor. Fala aí um pouco antes que a Thalie. Quem tem problema cardíaco, se não tratar, aí teria, mas você tratando todas as situações que a menina com síndrome de Turner pode ter, vai ter uma expectativa de vida tranquila. Então, se tem muita infecção de urina, não pode ficar sem tratar, senão vira uma pielonefrite, pode dar problema renal crônico, etc. Então, é tudo uma questão de acompanhar as situações que tem associadas e tratar. Tratando direitinho, vai ter uma expectativa de vida normal. Mesmo que tem complicações renais e complicações cardíacas. É uma questão de acompanhar. Certo, entendi. Maravilha. Obrigada, doutora. Valeu demais. Beijo, foi um prazer. Foi um prazer falar com a senhora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.